Eu lembro de vocês quando vocês começaram. Eu lembro. E foi muito especial. E vocês não imaginavam, nem um pouco, de tudo que já aconteceu até aqui e ainda vai acontecer. Então, para mim, estar aqui com vocês, eu já falei isso outras vezes. Estar com vocês e compartilhar o Evangelho com vocês é algo que me encanta, é algo que me faz muito bem. Eu não tenho dúvida nenhuma de que são momentos onde Deus proporciona para o meu coração lembranças importantes de quem sou, porque eu sou, com a minha história toda, devidamente encarada e reconciliada. Eu sou com a minha história toda, e vocês fazem parte da minha história. Domingo passado preguei numa igreja, 2 igrejas, são, claro, a IBAB hoje é a minha igreja, de forma especial, mas no ano que eu morri e fui sepultado, no ano que eu morri e fui sepultado, 2 igrejas me abraçaram. A Comuna foi a minha UTI. E o sermão que eu prego hoje eu ofereço a vocês. É dedicado a vocês. A Comuna foi a minha UTI. E a outra, Igreja Batista do Pinheiro, uma igreja que não é uma igreja com posses também. Sabe o que fizeram os caras naquela época? Pegaram eu, Simone e as crianças, pagaram o voo, nos levaram para Maceió, numa praia chique. Ficamos uma semana numa pousada lá, descansando, porque os caras queriam nos arrancar do inferno que ficou a nossa vida naquele período. E os irmãos daquela igreja, a Igreja Batista do Pinheiro, em Alagoas, foram anjos do Senhor. Então, Deus me deu o privilégio, dentro de uma semana, eu preguei nos 40 anos do aniversário deles, domingo passado, e estou pregando nos 14 aqui. Isso para mim é sensacional. Isso é sensacional. Alguém que estava morto, morto enterrado. Aí Jesus, que é cheio de graça, inventou de ressuscitar, né? Só que eu não voltei como como é que é o nome daquele zumbi? Tem gente que ressuscita e vira zumbi, né? Não, graças a Deus não. Voltei, nada zumbi. Vamos orar agradecendo a Deus. Vocês têm muita coisa para agradecer, viu, Eli, viu, Ivo, viu, irmãos? Viu? Muita coisa. Eu cheguei aqui hoje, eu olhei e falei assim, uau, que espaço bacana. E cuida do sofá, porque vai crescer mais, viu? A tendência é crescer mais. Cuida do sofá e que Deus dê condições de vocês, com sabedoria, fazer pequenos encontros em torno de muitos sofás dentro da comunidade. Tá certo? Senhor, muito obrigado por essa comunidade, por esse lugar, por esse espaço, por esse céu aqui. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo. Louvamos o nome santo do Senhor. 14 anos, quanta história, quanta luta, quanto sofrimento. A caverna de Adulão, que Deus foi tratando, cuidando de cada gente, cada pessoa que chegou aqui. Bendito seja o nome do Senhor pela vida daqueles que permanecem aqui e que estão aqui desde aquele começo. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas, pela perseverança, pela postura corajosa de continuar. Quantos momentos difíceis já ficaram para trás e fazem parte da história, o que significa que o Senhor vai continuar fazendo a gente passar por outros problemas difíceis cada vez mais para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por esses que de forma especial fazem da comuna a comuna, e que o Senhor de forma especial abençoe Pastor GB,
pastor Eli, pastor Ivo, e toda a liderança da igreja, e todas as pessoas que aqui estão servindo, os que se chegaram, os que ainda virão, cada um aqui, seja abençoado debaixo da boa mão do Senhor, o eterno, o nosso Deus, e que oramos assim, convictos e agarrados, não nos nossos méritos, porque não temos, e todos eles não passam de trapos de imundícia, mas agarrados nos poderosos méritos de Jesus de Nazaré, é que nós oramos. Amém? 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 Parabéns, hein? Parabéns, parabéns. Que coisa boa. Vamos abrir a Bíblia, porque se você abre uma revista, ela contamina você e você fica mal. Vamos abrir a Bíblia, porque se você abre uma notícia em algum lugar, isso te contamina e você fica mal. Vamos ouvir o que Paulo tem a dizer, porque é melhor ouvir o que Paulo tem a dizer do que alguns que acham que sabem do que vai acontecer no futuro do Brasil, porque se você fica nessa, você fica mal. Por isso que é sempre bom você abrir a Bíblia, faz bem para você, faz bem para mim, faz bem para a gente. Convido você para abrirmos a Bíblia juntos aí, lermos Efésios capítulo 3. O corpo e o mistério, o plano secreto de Deus. Quando você estiver meio mal, meio assustado, lembra de uma coisa: no eterno passado, antes de tudo ser criado, estiver muito desanimadão, lembra de uma coisa: antes só Deus, nada mais, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, decide criar. Antes de criar, por ver o que ia acontecer, sabia que alguém precisava morrer. Então o cordeiro é morto antes da fundação do mundo. Senão não dava para criar. Então quando o cordeiro é morto antes da fundação do mundo, senhores e senhoras, Deus decide trazer de volta o universo para Ele. Na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, Colossenses 1. Então, quando tu estiver assim meio, a coisa vai morrer, eu não sei o que vai acontecer em 2016, agora acabou tudo, eu vou para Cuba, se tiver com essas mania besta, lembra de uma coisa: antes de Cuba ser criada, antes do universo ser criado, o Cordeiro foi morto. E ali Deus decidiu trazer de volta todo o universo, por meio de Jesus Cristo. Amém. E o corpo de Jesus e a sua igreja, e eu e você e nós, fazemos parte desse grande resgate do eterno. Amém. Deus está trazendo tudo de volta para as suas mãos. Amém. Por meio de Jesus Cristo, o Senhor, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Injeção na testa, para poder perceber que é marolinha sim. A pior das piores das crises superpotencializadas ficam ridículas quando nós abrimos os olhos para o eterno e a decisão extraordinária antes de criar o universo, de trazer o universo todo de volta. Antes de criar, de trazer o universo todo de volta, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, e dos seguidores, dos seus seguidores, seguidores de Jesus de Nazaré, super radicais, gente tão radical que é confundida com outras coisas, mas as outras coisas são peixe pequeno, perto de um verdadeiro discípulo de Jesus de Nazaré. Capítulo 3, farei a leitura na linguagem contemporânea, Bíblia, a mensagem, de Eugene Peterson. Acompanhe aí no seu texto, mas aqui ela é um pouquinho diferente. Mas eu quero ler. É por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo, depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são judeus. Creio que vocês sabem do que me foi confiado no plano que Deus tem de incluir todos. Garanto que tudo que comuniquei a vocês de forma resumida me foi dada pelo próprio Deus. Quando lerem o que escrevi, entenderão por vocês mesmos o mistério de Cristo,
que nenhum dos seus antepassados entendeu. Foi só agora que o Espírito de Deus deixou tudo claro, por meio dos santos apóstolos e profetas desta nova ordem. O mistério era o seguinte: tanto o povo que nunca ouvira falar de Deus, as nações pagãs, quanto os que ouviram falar dele a vida inteira, os judeus, estão na mesma posição diante de Deus. Eles receberam a mesma oferta, a mesma ajuda, as mesmas promessas em Jesus Cristo. A mensagem é acessível a todos e acolhe todas as pessoas em toda parte. E é para isto que dedico a minha vida, ajudar todos a entenderem a mensagem, a responder ao seu apelo. Sob o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos. E Deus me deu este privilégio. Mas estejam certos de que não foi por causa da minha capacidade. Por isso aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Show de bola essa versão. A gente é mané, irmãos. Deus está fazendo as coisas no bastidor e a gente está olhando as coisas se apavorando aqui fora. Aleluia. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até entre os anjos. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso. Então, não permitam que as lutas que estão enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem! Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com o seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que o convidaram a entrar no coração. Peço a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus, da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar, muito mais do que poderiam imaginar, ou pedir nos seus sonhos. Deus pode fazer. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus o Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todos sempre, amém, aleluia. Podia sentar, né? Só ler. Vai abrindo revista, vai lendo notícia, vai ouvindo outras opiniões, se deixa contaminar. Abre a Bíblia de vez em quando que você vai ver que esses negócios vão tudo embora. O homem é um mistério, meus irmãos. Paulo no capítulo 3 fala de mistério. O homem é um mistério. Fyodor Dostoiévski, ele diz uma coisa extraordinária. O homem é um mistério, deve ser desvendado. A minha alma, diz ele, já não é suscetível aos seus impulsos violentos anteriores. Nela, tudo é tão sossegado como no coração de um homem que esconde um segredo profundo. Eu estou a aprender bastante acerca do que o que é o homem e o que é a vida. Eu posso estudar
caráteres humanos a partir de escritores com quem eu passei a maior parte da minha vida, livremente e com alegria. Isso é tudo o que eu posso dizer sobre mim próprio. Tenho confiança em mim próprio. O homem é um mistério, deve ser desvendado. E se tal levar a vida inteira, não digas que é um desperdício de tempo. Eu estou preocupado com esse mistério, por um simples motivo. Porque eu só quero ser um ser humano. Dostoiévski. Somos um mistério, mas nós somos um mistério de muitos mistérios. Grandes mistérios habitam o limiar do meu ser, o limiar onde hesitam grandes pássaros que fitam meu transportardo de os ver. São aves cheias do abismo, como nos sonhos. Hesito se sondo e cismo, e a minha alma é cataclismo, o limiar onde está. Então desperto do sonho, e sou alegre da luz, ainda que um dia tristonho, porque o limiar é medonho, e todo passo é uma cruz. Fernando Pessoa. Agora é Levi. Somos um mistério de muitos mistérios, atraídos por todos os mistérios. É isso que nós somos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com muitas certezas. Quando a gente fica com... Obrigado, Ivão. Quando a gente fica com muita certeza, muita convicção, muito dono da verdade, está pagando o mico. Está pagando o mico. Porque nós somos um mistério de muitos mistérios atraídos por qualquer tipo de mistério. E nós, religiosos ou espiritualistas, ou simplesmente simpatizantes da espiritualidade, como queiram, terminamos gostando desses ambientes de mistérios. Terminamos confundindo a mística do Cristo com misticismos baratos. Já ouviu essa frase? É mistério. Misticismos perigosos que também infantilizam. Até quando a gente vai continuar tão infante? Infantilizam, alienam, infantilizam pessoas, alienam pessoas, traumatizam pessoas, escravizam pessoas. A religião, de repente, se transforma num negócio horroroso. Nos transformamos em pessoas, seres seduzidos por todo e qualquer tipo de mistério. Já notou como nós gostamos? Os lugares mais superlotados são aqueles lugares onde tem sempre um doido misterioso lá na frente. Ou uma doida de azul celeste com espada. Somos consumidores de produtos espirituais. Religiosos viciados e dominados por ritos, dogmas e tabus. Num ambiente onde, se tiver que escolher entre o rito e as pessoas, oh glória, claro, ficaremos com o rito. Se tivermos que decidir entre o tabu e as pessoas, oh aleluia, ficaremos com... Óbvio que é o tabu. A gente fala que as pessoas são tudo mentiroso. É na hora que o bicho pega dentro da comunidade que a gente vê se esse papo nosso é só papo furado. E dogma, então, pelo amor de Deus, é lógico que é o dogma. Pessoas... Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Pastor Emicida. Paulo, o apóstolo, fala sobre o mistério na carta aos Efésios, no capítulo 3. O mistério
O plano secreto de Deus é que os seres humanos podem ser membros do corpo de Cristo. Olha que coisa louca. O corpo de Cristo aqui na terra faz com que todos os demais seres humanos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Capítulo 3. O corpo de Cristo aqui na terra faz com que os seres angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em suas diferentes formas. É um corpo que ensina que as bênçãos divinas são para todos e todas, e não somente para um povo. É um corpo sem exclusivismos, formado por seres humanos que participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. É um corpo onde esses seres humanos são fortalecidos poderosamente pelo Espírito do Deus glorioso. É um corpo composto por seres humanos que tem Cristo vivendo por meio da fé em seus corações. É um corpo feito de pessoas com raízes agarradas e alicerces fundamentados no amor. É um corpo de pessoas que são o povo de Deus, capazes de compreender o amor de Cristo e toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. É um corpo formado por pessoas que podem ser completamente cheias, plenas da natureza de Deus. Por isso que damos glórias a Deus por meio do seu poder, esse poder que age em nós e pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Posto isto, não há como não dizer: glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Amém. Lemos de novo o mesmo capítulo, só que eu falando de outro jeito. Agora a gente dá uma pausa. E aí eu pergunto: tudo bem, ok, está tudo certinho. Mas qual é a semelhança disso tudo com o que eu acabei de falar? De ler e falar até agora? Com a Igreja Evangélica Brasileira Contemporânea. O que isso tudo tem a ver com o crescimento tão festejado de mais 44% de evangélicos na população brasileira? O que isso tudo tem a ver com esse surto pop de megas ajuntamentos, marchas, shows da Gospelândia? Tudo que eu acabei de ler aqui, de Paulo em Efésios 3, tem a ver com isso. O que isso tudo tem a ver com as marchas, cuidado, hein? Com as marchas preconceituosas de moralizações do país e vociferações por santidade contra os diferentes. A santidade atual da igreja corrói pessoas. É uma santidade corrosiva. E essas grandes marchas preconceituosas são usadas pelos seus líderes como demonstração de cacife político diante dos poderosos. Aqui tem voto. Aqui tem voto. Mas também onde está a similaridade desse mistério ensinado por Paulo diante do panteão de oráculos, blasés e posés da alta reflexão teológica e filosófica cristã? Precisamos de uma urgente ressignificação de um ser, ter e fazer, conduzido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Urgente. Precisamos de uma urgente compreensão da distinção fundamental que há entre individualidade e individualismos. Não percam o sofá, porque o sofá apresenta a ideia do comunitário, da sala de estar. As igrejas metropolitanas estão santificando o individualismo e fazendo com que aqueles que querem ficar se escondendo nos seus grandes ajuntamentos se sintam confortáveis entrando num lugar onde o outro é problema dele, do outro. Você é problema seu, para mim. Precisamos de uma conversão urgente à mentalidade, à cultura e à prática da coletividade e do comunitário, do sofá. Jesus de Nazaré, o Cristo,
o Messias, o Senhor, o Deus Filho, nos convida para sermos igreja. Ele nos chama para sermos corpo, o seu corpo, na vida como ela é. Isso é fundamental, na vida como ela é, porque olha aqui, viu, esse negócio de ficar fazendo o evangelho da espiritosfera, essa teologia das nuvens, esse negócio que não aterriza, esse negócio que não mexe com a vida como ela é, com a realidade das dificuldades que nós temos como seres humanos, esse evangelho não faz sentido, isso só faz sentido para a nossa fase de flanelógrafo. E olhe lá, o corpo de Cristo aqui na terra se manifesta na vida como ela é, gente. Se não estiver acontecendo isso, nós estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. O corpo de Cristo, meus irmãos, aqui na terra é corpo partilhado, evangelho encarnado e reino sinalizado. Corpo de Cristo aqui na terra, pão partido, corpo partilhado. Nós somos os olhos de Cristo aqui. Olhos partilhados. A igreja nada mais é do que o olhar de Deus no mundo, o jeito de Deus olhar. Nós somos os olhos de Cristo aqui. Um olhar que contempla e respeita todos os outros olhares. Olha o que eu estou falando aqui. Um olhar que contempla e respeita todos os outros olhares. Um olhar que se apresenta como a janela da alma de Deus, que vê pela janela da alma das pessoas. Tem gente que acusa com o olhar, mas tem gente que liberta só de olhar. A igreja brasileira hoje está parecendo mais o quê? Acusadora. Sai para lá, em nome de Jesus. Somos olhos de Cristo aqui, olhos partilhados. Mas nós somos lábios partilhados, os lábios de Cristo aqui. Um lábio que dialoga. Nós somos ruins de diálogo, porque nós partimos do princípio que nós é que sabemos tudo. Mas os lábios de Deus nesse mundo é lábio de diálogo, é lábio dialogal, é uma boca dialogal. Um lábio que dialoga, um lábio que beija, nunca morde. E um lábio que também silencia. Não existe coisa mais maravilhosa do que pessoas que sabem silenciar. Mas é um lábio que de repente surpreende o mundo com o lindo sorriso de Deus. A sensação de um mundo que pensa que Deus vai destruir, acabar, tacar fogo, lançar um raio lá da eternidade para pegar o nosso traseiro e queimar a gente por conta dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa perversão. De repente a boca de Deus, que é a igreja nesse mundo, olha para os pervertidos e sorri. Mas são ouvidos partilhados, os ouvidos de Deus aqui. Ouvidos que não se fazem surdos aos sons do mundo. O mundo produz sons. E até os sons mais devassos têm por trás um código e um sinal que quem souber ouvir. Ouvir direito. Ouvir como Cristo ouviria. Um ouvido de quem sabe ouvir. E ouvir em Jesus. Desde pequenos precisamos aprender a falar de Jesus, né? Aprendi uma coisa depois de tanto tempo evangelizando. O evangelismo pessoal. Fala melhor de Jesus quem antes ouve bem em Jesus.
A gente vai falando. Nós somos proselitistas demais. Nós queremos trazer para a nossa turma. Nós queremos carimbá-los e trazê-los. É uma sede, é uma tara proselitista, ridícula, que nos dominou em nome de evangelizarmos o mundo. Quando na verdade, se eu ouvir, e ouvir bem, e ouvir respeitosamente, ouvir de verdade, as pessoas vão querer que eu fale. E aí eu vou poder falar o que eu quiser, para ter certeza. Mas nós somos as narinas partilhadas, as narinas de Deus aqui. Nunca ouviu falar que nós somos o nariz de Deus? A igreja é o nariz de Deus no mundo. Um olfato refinado, capaz de sentir perfumes e fedores. Você sente um perfume gostoso logo, né? Mas também tu sente um fedor quando está perto, não sei o quê. Ou quando ele se manifesta rapidamente, assim, do nada. Um olfato que reconhece e admira os perfumes que estão em outros jardins, que não são nossos. Mas um olfato que revela e denuncia a fetidez e o que há de podre em nossos quintais. Sensibilidade. Então nós somos esse corpo de Cristo, partilhado aqui na vida como ela é. Mas somos o corpo de Cristo na terra, que é evangelho encarnado. Nós somos os pés de Cristo aqui, anunciando as boas notícias. E uma das coisas que sempre atrapalhou de verdade, e as pessoas, e eu mesmo, quando era mais criança, eu era mais proselitista. Nós vamos dar uma cesta básica, se você for na nossa igreja. Ou nós vamos dar uma cesta básica aqui agora, porque depois a gente vai querer te chamar para a nossa igreja. A gente é incapaz de poder dar a cesta básica e pronto. E deixar com o Espírito Santo, se ele quiser comunicar ou não, esse negócio de ir para aquela igreja ou não. Mas nós somos espertinhos. E a gente acha que os outros são bobinhos. Eu não sou devoto de Francisco de Assis, mas ele é o meu santo preferido. Pregue o evangelho, meus irmãos. Se for preciso, use palavras. Pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Nós não somos só os pés de Cristo aqui, nós somos as mãos de Cristo aqui, servindo o outro, servindo as pessoas. Porque nós começamos a aprender que quem tem o outro como causa não precisa de novas causas. Quem tem o ser humano como a sua causa, onde tiver ser humano, eis ali a nossa causa. Pode passar o tempo onde tiver gente, eis ali a nossa causa. E se tiver um lugar que não tem mais gente, mas aquele lugar é um lugar que vai poder fazer bem para as gentes, eis ali a nossa causa. Por que as nascentes do rio Tietê são importantes para os crentes? Ora, bolas, porque Deus criou todas as coisas de maneira maravilhosa. Ele é o criador do universo, e tudo que Ele fez com alegria, com exuberância. Tudo foi feito por Ele. As fontes de águas do mundo foram feitas por nosso Deus. Só por isso, já seria um motivo para a gente poder lutar pelas fontes de águas. Entender que o que aconteceu em Mariana não foi só um crime,
foi pecado. Mas nós somos os pés de Cristo aqui. Nós somos as mãos de Cristo aqui. Não para a ponta, as mãos de Cristo aqui. Não assim. Ai, como eu estou cheio de ódio. Hoje em dia, o Facebook, né, virou um inferno. De verdade, de vez em quando eu passo pelo Facebook para atiçar os demônios. Eu vou lá, aí os demônios... O que tem crente demônio, bicho, eles se revelam no Facebook. Bandido bom e bandido morto. Ai, que horror. Nós somos as mãos de Cristo. As mãos de Cristo. Para servir. Para tocar. Para abraçar. Para limpar a ferida. Para fazer carinho. As mãos de Cristo. Para apertar a mão do outro que precisa ser reerguido. Para poder limpar o rosto do outro que sujou. Mas nós não somos só os pés, as mãos, nós somos a mente de Cristo. Nós não pensamos com as categorias do mundo. Nós não pensamos com as categorias do mérito. É por isso que nós não somos da turma da meritocracia. Porque quem crê na graça de Jesus... quase que vomita com esse papo de meritocracia. Porque o que nós merecíamos era o fogo do inferno. Destituídos da glória de Deus. Todos pecadores. Tem gente querendo que seja restituído o que é dele. O restituir o que é do ser humano é os quintos dos infernos. Para de pedir para restituir o que é teu. Porque isso daí, graças a Deus, Jesus já te libertou. Não vai te restituir por bondade de Jesus. Porque o que o ser humano merece é o inferno. Mas Jesus veio nos arrancar dessa desgraça. Meritocracia. Beleza, tu que é branquinho, que nasceu de família de classe média, vem com esse papo furado, meritocracia do inferno. Nós não pensamos, nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos com as categorias do reino de Deus. E nós temos o coração de Cristo aqui. A Igreja Católica tem uma imagem bacana, que tem crente que se assusta, repreende, amarra. Normalmente a gente amarra as outras coisas porque não se enxerga direito. Já viu aquela imagem da Igreja Católica que parece Cristo com um coraçãozão fora? É uma imagem perfeita. Sabe por quê? Lembra que eu falei que antes da fundação do mundo o Cordeiro foi morto? Ali, Deus rasgou o seu coração para a humanidade. Ali, Deus rasgou o seu peito para a humanidade. Ali, Deus deixou o universo perceber que o coração dele lateja pela criação. Dói pelos que sofrem. Ser o coração de Cristo aqui é sentir as emoções do reino de Deus pelas pessoas que estão aqui. Aí não tem espaço para ódio, raiva, nem ódio seletivo, porque tem gente que tem ódio seletivo. O ódio vai só até a página 3. Raiva seletiva. Lisura seletiva. Luta contra a corrupção seletiva. Mas são seletivas, quando Deus é inteiro. Nós somos o coração de Cristo aqui. As emoções que caem no meu coração não é a emoção de Bolsonaro. É a oração do coração de Jesus. Porque são as emoções do reino, o corpo de Cristo aqui na terra. Evangelho encarnado. Saímos do discurso, quando isso começa a acontecer, a gente sai do discurso e cai na prática. Quando isso começa a acontecer, saímos da retórica e colocamos as mãos na massa e os pés no chão da vida. Saímos da ortodoxia fria e abraçamos a ortopraxia
quente e viva. Saímos da teologia das nuvens e aterrissamos na teologia do humus, da terra, do barro, do pó. O Evangelho, a boa notícia, ganha carne e osso. Tudo que eu penso é Evangelho. Tudo que sou é Evangelho. Tudo que tenho é Evangelho. Tudo que faço é Evangelho. É Evangelho encarnado. Aí de repente você é traído assim. Conhece alguém pela primeira vez e diz assim: muito prazer, meu nome é Evangelho. Ops, eu sou Levi. Mas é o corpo de Cristo aqui na terra, corpo partilhado, Evangelho encarnado. E para encerrar o último ponto, corpo de Cristo na terra, reino sinalizado. Reino sinalizado. E aqui, isso que eu vou falar aqui agora, e repetir algumas vezes aqui, só vale para a comuna. E também para a Igreja Batista do Pinheiro, lá em Alagoas. Mateus 25, de 31 até 46. Seria bom você ler pelo menos uma vez por dia esse negócio aí, esse texto. É considerado por muitos estudiosos e intérpretes da Bíblia como o resumo dos 4 evangelhos. Mateus 25, de 31 a 46. Lá Jesus revela que muitos sinalizarão o reino de Deus fazendo obras de amor, enxergando apenas o outro, as pessoas. Nesse texto, eu aprendo que o outro é a nossa causa e o nosso permanente chamado, pois nele, no outro, sem percebermos, enxergamos a Trindade Santa, a Santíssima Trindade. O corpo de Cristo aqui sinaliza o reino quando damos de comer a quem tem fome, matando a fome das necessidades humanas, fome de comer mesmo, feijão, arroz, poder fazer 3 refeições ao dia. Eu fico contente quando as pessoas podem comer, eu fico feliz quando as pessoas podem comer. O meu foco é saber que as pessoas estão comendo. Estou contente porque as pessoas estão comendo. Quem não fica contente e fica tergiversando, mudando de assunto e tratando de outras questões, é porque nunca passou fome. Né? O corpo de Cristo aqui na terra sinaliza o reino, dando de comer a quem tem fome. Mas existem outras fomes, além de pão. Existem fomes que são fomes de necessidades humanas. Necessidade de pertencimento. De pertencer a algum grupo. Necessidade humana de ser respeitado, por exemplo. Todo ser humano tem uma necessidade de ser respeitado. A comuna me deu de comer quando eu tive fome. A mim e a minha família. Quando eu tinha necessidade de ser respeitado. Essa igreja me deu de comer. Eu nunca vou esquecer disso. E alguns de vocês de comer de verdade. Porque bancaram a minha despensa. E você acha que eu vou esquecer? O corpo de Cristo aqui sinaliza o reino quando damos de beber a quem tem sede. Então, quem segue o Evangelho luta pelas nascentes, luta. Quem segue o Evangelho luta para que a gente possa ter um jeitinho mais correto, mais decente,
mais planejado, mais transparente na discussão do planejamento e do cuidado com os recursos hídricos do estado de São Paulo. Mas isso não vale uma panela, né? As panelas são seletivas. Mas eu não estou falando só da água que a gente tem que lutar para poder impedir que todo o desmatamento aconteça, porque senão vai atrapalhar. Com toda essa coisa que a gente tem que batalhar e lutar por aí. Porque dar de beber a quem tem sede é lutar para que a água tenha, que a água exista. É prestar atenção nesse movimento de que estão tentando privatizar a água do Brasil. E de que quem está acabando com os reservatórios em primeiro lugar não são as pessoas e os moradores. É ter coragem de dizer quem é. Sinalizar o reino de Deus é cuidar da água de um jeito honesto, correto, tratar disso com seriedade, não que nem tonto. Mas existem desejos humanos que são sedes humanas. Desejo, uma coisa é necessidade de ser respeitado, e a comuna me deu de comer disso. Mas existem pequenos desejos de voltar a fazer coisa que a gente gosta, de fazer coisas que a gente sempre fez com alegria. E essa comunidade me deu água de beber, matando desejos que eu tinha e que eu não imaginava que tão cedo eu poderia matar a minha sede. O corpo de Cristo aqui sinaliza o reino quando vestimos aqui os que estão nus. Vestindo e protegendo pessoas, reconhecendo a dignidade e o valor de cada pessoa. Sinalizamos o reino de Deus quando a gente diz: chega de vergonha, chega de exposição. Nós não somos da turma do cão, que tira selfie com o pai pelado dentro da tenda, depois de ter enchido a cara. Porque esse foi o cão. Noé chapou o coco, ficou bebaço, tirou a roupa, ficou peladão. E o cão, o filho dele, foi lá, tirou selfie e pôs no Facebook. Mas os outros dois irmãos têm uma pintura extraordinária que mostra os dois irmãos trazendo, sem olhar para o pai e a nudez do pai, trazendo uma coberta para poder cobrir a nudez do pai. Nós não somos da turma que desnuda e que expõe a nudez dos outros. Nós somos da turma que cobre e diz assim: chega de vergonha, eu estive nu, Levi esteve nu, e essa comunidade me cobriu. Não vou esquecer. Espalharam minhas fotos pelo mundo. Chegaram a fazer culto de ação de graça. Culto de ação de desgraça. Mas que sensacional. Quando eu estava nu, Deus usou uma comunidade de amigos que me cobriu. Chega de vergonha. Chega de exposição. O corpo de Cristo aqui sinaliza o reino quando acolhemos os forasteiros, e isso aqui é forte. Hoje os crentes estão querendo dizer não para os refugiados. Meu Deus do céu, estou com medo de homem-bomba explodir nele. Bum. Crente. Não vamos trazer ele aqui não, porque eles vão evangelizar o Brasil, estão evangelizando muita gente. É verdade. Muito pastor da Assembleia de Deus já se converteu ao islamismo nesses últimos 5 anos, sabia? E de outras igrejas também, muita gente se convertendo.
Então não vamos deixar os caras virem para cá, não. Ué, faça o seu trabalho de casa direitinho. Convicção que não suporta ser questionada não é convicção, é só uma leve impressão. Quero ver eles me evangelizar. Vem de mim. Cai para dentro. A tua fé mistura Jesus com cruz e com cuscuz, então qualquer um ganha você. O corpo de Cristo sinaliza o reino quando acolhemos os forasteiros, quando acolhemos os sem família, quando acolhemos os sem povo, quando acolhemos os sem turma. Essa comunidade acolheu a minha família quando a gente ficou sem igreja. Essa comunidade acolheu a minha família quando a gente ficou sem ninguém. Só voltando um pouquinho. A gente passa o tempo todo falando de missões, investindo em missões, treinando missionários para aprender árabe, gastando uma grana danada para mandar as famílias lá para alcançar o povo do Islã, porque a gente ama os muçulmanos, a gente ama os muçulmanos. Agora, a gente não precisa mais ir para lá. Deus está trazendo os caras para cá. E a gente está bravinho, e a gente está com medinho. Não vamos precisar mais aprender a língua deles, eles é que precisam aprender a nossa. E nós estamos bravinho, e nós estamos nervosinho. Tenha santa paciência. Madre Teresa de Calcutá, diante da ONU, falando contra o aborto, disse assim, frase inesquecível: parem com essas leis abortivas. E o que nós vamos fazer com essas crianças? Onde que nós vamos deixar essas crianças? A velhinha falou assim, corcunda: pode dar todas elas para mim. Como que nós vamos resolver o problema dos refugiados, que são bilhões e bilhões deslocados, refugiados, estão longos, não sei o quê, cheio de homem-bomba? Mentira, não é cheio de homem-bomba, não. Pessoas que estão, inclusive, rejeitando o Islã por causa do radicalismo, agora estão se convertendo porque não querem mais saber do Islã. Porque aqueles caras que são poucos estão matando eles mesmos. No meio deles. Que vem, cristão não, irmão, se a gente dizer não, nós estamos dizendo não para crente. Mas nós esquecemos o Evangelho. A gente ficou com a revista Veja. A gente esqueceu o Evangelho, a gente prefere a Rede Globo. O reino, o corpo de Cristo aqui sinaliza o reino. E acolhe as pessoas. O corpo de Cristo aqui sinaliza o reino quando damos assistência aos presos, compreendendo as prisões das pessoas, ficando junto das pessoas em suas prisões. Eu estive preso e a comuna ficou comigo nas minhas prisões. O corpo de Cristo sinaliza o reino quando visitamos os doentes, não se afastando das pessoas por causa das suas chagas. Eu estive ferido e doente, e a comuna ficou perto de mim. Quando descobrimos que nós somos feridos que curam, enquanto Deus vai nos curando, nós somos remédios para poder curar os outros também. Concluindo o meu sermão, meus irmãos, que tinha que ser denso, porque era para vocês, que tinha que ser cheio de gratidão, porque era para vocês, mas que não podia ser outro tipo de sermão se não fosse um sermão com cara de Levi, porque essa é a minha homenagem a vocês. Continuo vivo por causa de vocês, e cada dia que passa eu me transformo num perigo
Porque eu estou cada vez mais apaixonado por Jesus de Nazaré. E isso vai dar problema. Eis o grande mistério, o corpo de Cristo aqui na terra, o corpo partilhado, o evangelho encarnado, o reino sinalizado. Eis o mistério e o plano secreto de Deus que já foi revelado. Cristo em vós, esperança da glória. E quando nós entendemos isso, a gente percebe que o corpo de Cristo é para todas as pessoas. A gente percebe que eis a comuna, 14 anos. Por favor, continue acolhendo. Recebam os forasteiros. Pode ser que no meio dessa turma venha um homem-bomba que nem Saulo. Saulo era perigoso. Saulo respirava morte. Saulo era tão perigoso que só Deus para parar Saulo. E literalmente Deus parou Saulo. E aí ele deixou de ser Saulo. E aí ele virou um Paulo. E aí eu e você ficamos batendo cabeça para tentar entender o que ele escreveu. A gente não sabe nada, né, irmãos? Hashtag sabe nada inocente. Que Deus abençoe vocês. Não recua, não. Está todo mundo muito igual. Continua nessa pegada. Continua cobrindo quem está nu. Entre dogma e pessoa, fica com a pessoa. Entre rito e pessoa, fica com a pessoa, pelo amor de Deus. Entre tabus e as pessoas, fique com as pessoas. Continuem sendo comunidade de Jesus, para a glória só de Jesus. Amém.